Estamos iniciando mais um ano e o noticiário nos meios de comunicação são os mesmos do ano passado. Corrupção, roubalheira e a economia do país em frangalhos. E o ano de 2016 é ano de eleições municipais. E é sobre esses e outros assuntos que eu vou conversar com o ex-deputado, advogado e ex-deputado Dudimar Paixuba, nesse primeiro programa do ano de 2016. O Circuito Aberto, portanto, já está no ar. Dudimar, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Vamos fazer esse primeiro programa de 2016, sábado, 2 de janeiro, primeiro programa de 2016. Vamos começar falando sobre assuntos velhos, assuntos do ano passado. E vamos falar sobre essa iniciativa do Ministério Público Federal que está recolhendo assinaturas para transformar essas 10 medidas do MPF em um projeto de lei de iniciativa popular para transformar essas medidas em lei para que a corrupção seja combatida de forma mais severa, digamos assim. Você acha que essa iniciativa vai dar resultado, Dudimar? Bom dia. Bom dia, Wellington. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer renovado poder comparecer no seu programa para que nós possamos dialogar, né, e, obviamente, eu expressar as minhas opiniões sobre os mais diversos assuntos que você possa me perguntar. Com relação a essa iniciativa do Ministério Público, eu creio que ela vem em momento oportuno. Se ela não vingar por si só, mas certamente ela servirá de combustível, servirá de munição para que o Congresso Nacional se debruce sobre esse início de trabalho do Ministério Público, digamos assim, e possa elaborar a toque de caixa um projeto para que nós possamos dar uma resposta a esse clamor da sociedade, que é acabar, como usando a sua palavra no início do programa, essa roubalheira na atividade pública que ocorre no Brasil de ponta a ponta. E essas medidas, horas apontadas como solução pelo Ministério Público, eu creio que elas virão ao encontro desse clamor da população, Wellington. Nós não podemos mais, nós não temos mais como suportar esse descalabro administrativo proveniente do mau caratismo, proveniente da falta de ética, proveniente da desonestidade que campeia nesse país de norte a sul e de leste a oeste. Essas medidas, entre essas medidas, tem algumas que são bem duras, né? Como a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, a responsabilização dos partidos criminalmente, aliás, a responsabilização dos partidos e a criminalização do Caixa 2, o aumento de penas, né? E passando a corrupção para ser crime hediondo, quer dizer, são medidas, além disso, o MP também quer que haja uma celeridade maior na aplicação das penas, a devolução do dinheiro que foi roubado. Quer dizer, são penas que, se realmente forem incluídas e passarem a virar lei, a corrupção deixa de ser um negócio lucrativo nesse país, né? Deixa. Principalmente se nós levarmos em conta que hoje todo mundo, quase todo mundo, principalmente esses malfeitores do erário público, eles apostam na impunidade. Quando a pena vem, normalmente ela já está prescrita, em razão da quantidade de tempo enorme que se precisa para investigar, se precisa para indiciar, se precisa para percorrer o caminho do crime cometido por esse agente político ou público. E quando vai se dar o remédio penal, que é a dosimetria da pena, normalmente ela já está prescrita, não é? Uma vez que o Estado demora muito, o Estado é muito moroso para fazer esse tipo de trabalho com relação a essa investigação que precisa ser feita com muito mais, eu diria que com muito mais celeridade. Mas há um porém em todas essas questões que você colocou. Na minha opinião, nada disso
terá o sucesso que nós esperamos que, de fato, tenha, se não houver as chamadas medidas profiláticas, as medidas para evitar que a roubalheira ocorra. Porque depois da porta da casa arrombada, não adianta fechar a porta. O Ministério Público ele tem que usar também, não só o seu papel do dominus lit, né, o dono da ação, que oferece a denúncia, mas usar muito melhor ainda o seu papel de fiscal da lei. O Ministério Público ele é muito moroso com relação a isso. Muitas vezes a justificativa é que é da falta de aparelhamento. Não tem nem recursos, né, recursos de equipamento, de materiais, e muito menos recursos humanos. Outro dia eu falava com uma promotora aqui numa audiência e perguntava para ela o porquê da ausência do Ministério Público nas mais diversas audiências públicas que vinham ocorrendo no âmbito do nosso município. E a resposta que ela me deu foi de uma graciosidade a toda a prova. Ela respondeu dizendo que normalmente o Ministério Público recebe o convite na véspera ou na antivéspera do evento, e o Ministério Público, os promotores, as promotoras de justiça, não têm condições de preparar um material para expor na audiência pública. Então, para não fazer um papel que deixa a desejar, eles preferem não comparecer. Interessante que depois eles não procuram se inteirar do que foi discutido na audiência pública para, pelo menos, verificar se ela foi realizada dentro do que determina a lei, dentro de todo o âmbito legal, para que, posteriormente, o Ministério Público pudesse até mesmo anular uma audiência pública que não tenha observado os trâmites legais. Então, veja o quanto é difícil a nossa situação enquanto cidadão. E o Ministério Público, necessariamente, não precisa ser convidado para comparecer a essas audiências ou qualquer outro evento de interesse da comunidade, né? Concordo em gênero, número e grau. Inclusive, eu falei isso para ela, para essa promotora, com relação a essa situação. Ela me falou que hoje, e preocupa, e continua preocupando, e vai continuar nos preocupando essa questão ambiental, né? E ela me falou que hoje o meio ambiente é de competência comum de todas as promotorias, não tem um promotor, uma promotoria específica para tratar somente do assunto ambiental. Isso faz com que o promotor que receba, o promotor que tome conhecimento de alguma situação envolvendo o meio ambiente que precise da interferência, da intervenção do Estado juiz, isso normalmente a priori é feito pelo Ministério Público, que é quem vai acionar o aparato judicial, pode ser feito por qualquer promotor. Mas mesmo com toda, digamos assim, essa facilidade, essa abertura para não limitar o trabalho do Ministério Público, nós ainda, infelizmente, não constatamos ainda a presença do Ministério Público. A ausência do Ministério Público ela preocupa bastante. Porque o Ministério, apesar da sociedade organizada, poder fazer o controle social representado por instituição A, B, C ou D, mas de onde vem o respeito, né? O respeito pela autoridade legalmente constituída, na figura do promotor de justiça, do procurador da República, enfim, de quem tem o dever legal de fazer esse tipo de fiscalização, até porque é pago pela sociedade e recebe do contribuinte para desempenhar esse papel. Já que entrou na conversa aqui o Ministério Público, eu gostaria de ouvir uma opinião sua como operador do direito, como advogado. Quando é que a gente vai ter completo esse ciclo aqui da Justiça Federal, que é o Ministério Público Federal e a Polícia Federal aqui em Itaituba? Eu tenho até uma boa notícia para lhe dar e, obviamente, para os seus telespectadores. Anteontem eu conversava com o Joilton Souza. Joilton foi meu colega de CELPA, né, porque eu trabalhei na CELPA, e hoje ele é funcionário do Ministério Público Federal. Ele trabalha em Tucuruí. E eu fiz essa pergunta para ele. Eu disse, e aqui em Itaituba, quando é que vocês vão chegar aqui? Ele disse, olha, está previsto para março já, é quase certo. Falou que aquele prédio ali azul que tem na Nova de Santana, descendo ali em direção Justo Sherman, no sentido da 13 de maio. Fica colado ali na futura agência do Sicredi, né? Que colado, já tá quase exatamente, colado naquela agência desse novo banco. Lá vai funcionar o Ministério Público Federal.
e que o impasse estava nessa situação que a promotora que passou no concurso para cá, para ser titular aqui, a procuradora por nome Janaína, está em Santarém, né, mas ela é procuradora daqui, a jurisdição dela é aqui em Itaituba, e ela estava com alguma resistência para vir para cá, principalmente com relação à segurança. Ela estava exigindo do Estado uma segurança especial para vir trabalhar aqui em Itaituba. Se essa moda pega, meu, como é que não ficaria, né? É o que chega a ser uma grande incoerência, né? Porque se a Procuradora da República quer segurança especial para vir para cá e o cidadão comum, como não está nessas alturas. Mas voltando à questão, dessas medidas adotadas pelo Ministério Público, conversando com algumas pessoas, e elas me perguntavam, disse, olha, é muito boa essa iniciativa, mas a gente já viu uma outra situação dessa parecida, também vinda de um projeto de ação popular, projeto de lei, que foi a questão da lei da ficha limpa, que não tirou os corruptos da política. Porque sempre é encontrado, Wellington, uma forma de se driblar a lei, né? Tem a lei que pega, por isso que o Brasil ficou famoso com isso, nessas duas leis que existem. Diz que no Brasil só existem duas leis. As leis que pegam e as que não pegam. E por incrível que pareça, está prevalecendo nessa balança as que não pegam. A lei da ficha limpa, ela a princípio, né, nos deixou todos empolgados. Agora vai acabar, agora só vai ficar na vida pública brasileira quem de fato for ficha limpa, né? Apesar da ficha limpa dizer respeito à ficha suja, né? Quem tivesse algum problema, já tivesse se apropriado de recursos públicos ou coisa desse gênero. E o que aconteceu? Nós sabíamos que o grande problema seria alcançar o pretérito passado, quem já tivesse cometido e muito esse tipo de crime. E se conseguiu simplesmente que a lei não retroagisse, que a lei só tivesse, só prevalecesse, só tivesse uma vigência, uma eficácia, do momento em que ela foi editada para frente. Porque se chegou à conclusão que a lei da ficha limpa seria uma lei de natureza penal. E todos nós sabemos que no ordenamento brasileiro, as leis penais, elas não podem retroagir para prejudicar. Só podem retroagir para beneficiar o réu, beneficiar o acusado, beneficiar o culpado. E foi isso que ocorreu com relação à ficha limpa. A negrada toda se livrou, quem tinha culpa no cartório se livrou e procurou não cometer aqueles crimes que são elencados na lei da ficha limpa. Então ficou uma lei um tanto quanto inócua. Tanto é que você vai ver que daqui para frente ninguém vai ser alcançado pela ficha limpa, porque não vai ser bobo para cometer aquele deslize e, consequentemente, ver, né, a sua vida eleitoral totalmente complicada em razão dessa lei que foi tão bem pensada, mas foi tão mal executada. Agora, você conviveu com quase todos esses parlamentares que estão envolvidos, né, nessa situação, nessa operação da Lava Jato, e naquele ambiente ali do Congresso Nacional, como é que esse escândalo demorou tanto tempo para vir à tona? Wellington, o que eu percebi, veja bem, eu sou do interior de um estado já considerado um estado de segunda grandeza, né? Um estado que está fora do eixo sul-sudeste. Sul-sudeste. Pois é, que é o estado do Pará. E eu sou do interior do estado do Pará. Então vejo o quanto um parlamentar, né, com esse perfil é olhado com um certo preconceito do ponto de vista... A palavra exata é realmente essa. É essa, né? Nós vamos nos reunir. É olhado aqui, meio que de cima para baixo. De cima para baixo. Tanto é que lá na Câmara, que eu conheço tão bem, tenho considerado o alto clero e o baixo clero. Ou seja, as grandes questões nacionais que envolvam principalmente muito recurso público é decidido por uma casta. É decidido ali por um grupo muito fechado, onde as reuniões, praticamente o que foi decidido ali, o que foi conversado, não chega a conhecimento de terceiros, muitas vezes nem do parlamentar que faça parte do mesmo bloco parlamentar ou até mesmo do mesmo partido. Somente os líderes, algumas pessoas mais influentes no partido é que tomam conhecimento. E lá é o seguinte,
quando é para encobrir o que não presta, um partido cobre o outro. Lá existe um espírito de corpo muito grande com relação a isso. Acaba aquelas brigazinhas chamadas brigas paroquiais, briga por voto de interior, por voto de determinada região, e passa-se a um dar suporte para o outro. Tanto é que o que mais se ouve eu não posso de forma alguma acusar, enquanto não ficar formada a culpa e enquanto não ocorrer o trânsito em julgado de determinadas questões envolvendo um parlamentar. Posição bem clara adotada pelo PSDB e pelo DEM, né? Nessa situação do presidente da Câmara. Os próprios partidos de oposição, nessa situação específica do presidente da Câmara, eu diria que foi altamente censurável, deplorável da oposição com relação ao comportamento deles. Eu vi o PSDB, que foi um partido da qual eu participei com muita honra, tenho muitos amigos, pessoas que eu prezo, que eu gosto, que eu tenho uma estima muito grande dentro do PSDB, mas ouvi de algum deles determinadas situações que me causou estranheza e me deixou muito triste em relação ao comportamento de alguns políticos. Posso até citar um, até porque eu tenho um grande respeito por ele, mas nesse assunto específico do presidente da Câmara, ele foi muito infeliz e, consequentemente, como porta-voz do partido, como porta-voz do PSDB. Foi o deputado Carlos Sampaio, que foi até recentemente, me parece que quando acabar o recesso, ele não será mais o líder do PSDB, ele é de São Paulo. E ele ouvi mais ou menos umas 2 ou 3 vezes ele expressando a opinião do PMDB, mudando totalmente de comportamento em relação a essa situação do presidente. Uma hora ele dizia que o presidente tinha que ser investigado sob qualquer circunstância, não tinha como não se proceder daquela forma, para no dia seguinte dizer que não era assim. Tinha que primeiro formar culpa, aguardar uma prova mais concreta dessas denúncias que eram direcionadas ao presidente da Câmara para que o PSDB não fosse assodado nessas suas acusações. Figuras importantes do Congresso Nacional, agora bem na história recente, tinham grande projeção e, de repente, caíram, desapareceram, perderam o mandato, como é o caso do ex-senador Demóstenes Torres, que sempre que surgia algum escândalo em nível nacional, a mídia toda corria para cima dele para ouvir a opinião do Demóstenes Torres. Hoje, era procurador da República. Era procurador da República, Ministério Público, senador e hoje foi cassado, inclusive parece que perdeu até a vaga no Ministério Público Federal. Se não perdeu, pelo menos está em processo, respondendo o processo administrativo disciplinar. Agora a gente vê novamente figurões do Congresso Nacional, como o presidente da Câmara, como o presidente do Senado, o líder do governo, Delcídio, que está inclusive preso. Você acha que essa operação ela deve realmente limpar um pouco mais dessa lama que tem no Congresso Nacional? Talvez não seja difícil limpar. Eu comparo o que está acontecendo. Você falou em lama, e eu vou fazer aqui uma analogia. Eu comparo o que está acontecendo no Congresso Nacional com o que está acontecendo no Rio, lá em Minas Gerais, Espírito Santo. É o nome do rio, Rio Doce. Né? Rio Doce, O Rio Doce, que hoje está amargo, né? Até olhar condições de um rio desse. E é assim que se encontra o Congresso Nacional. Nós não sabemos mais em quem acreditar, em quem confiar. Nós não podemos fazer a leitura em quem presta e em quem não presta ali, em quem está falando a verdade e quem está mentindo, em quem é um político realmente sério e quem é um político que não vale absolutamente nada. Ontem, eu assisti no Jornal Nacional, foi noticiado o recurso que havia sido passado para aquele senador do Amapá, Rodrigues, né? O Randolfo Rodrigues, que passa também, né, uma áurea de honestidade, né, uma áurea de seriedade tão grande, a forma, a empáfia, como ele fala. Exatamente. Isso você diz assim, realmente esse aí não está nesse bolo, não está nesse lamaçal aí. E você fica se perguntando, acreditar em quem ali, confiar em quem? Você tem que aguardar aquilo que eu falei. É o chamado espírito de corpo. É lá, não sabe da vida do outro. Principalmente os líderes partidários. Ali não passa nada ali se não for negociado entre os partidos. E principalmente entre os líderes. Tem uma reunião diária lá, chamada reunião de líderes, é o colégio de líderes que se reúnem, que ali eles falam por 513 deputados.
são a quantidade que há de partido e a quantidade que há de líderes que participam dessa reunião. Então, lá eles estão decidindo, 20 e poucos, 30 líderes, estão decidindo por 513. A maioria das votações são votações por aclamação no plenário. Já chega tudo decidido no colégio de líderes. E essas decisões, consequentemente, ela tem um custo. Ninguém vai votar nada, principalmente de interesse do governo, que não tenha havido uma prévia negociação. Né? Uma condição, olha, nós vamos votar assim, mas a condição é essa. Por isso que, às vezes, fica muito fragilizado formar-se um grupo amplo, né, suprapartidário, para colocar o governo de encontro à parede. Porque o governo também tem lá suas armas nessas negociações que ocorrem quase sempre de maneira não tão republicana. Tem muitos trunfos nas mangas, né? Muitos. Voltando à questão das medidas, que foram das 10 medidas do Ministério Público para serem transformadas em lei, essas assinaturas aqui no Pará, elas estão bem devagarinho. Essa iniciativa já chegou a 1.200.000 assinaturas, né? Quase 1.300.000 assinaturas, mas aqui no Pará foram apenas 54.000 assinaturas. O que está havendo, no seu ponto de vista? É falta de divulgação ou o Pará, até nisso, a gente está um pouco distante do que está acontecendo em nível nacional? É porque aqui se reclama muito e se faz pouco, né? Você demonstra muito com papo, você demonstra muito com determinados alaridos, mas efetivamente você não vê uma sociedade organizada, algumas instituições organizadas, para que a gente possa colaborar, né? Prestar nossa colaboração com relação a uma situação dessa tão importante. Afinal de contas, é a forma, né? Não existe forma mais direta na democracia de participação do que essa. Do que essa, né? Do que essa. É a oportunidade que o cidadão tem de dizer, olha, eu quero a lei dessa forma. A lei tem que ser escrita da forma como nós estamos pedindo. Está aqui o caminho, está aqui o esboço, né? Está aqui a matriz do que, consequentemente, vai ser burilado lá pelos congressistas, vai ser colocado na linguagem realmente política e também do que reza a legislação, e o Ministério Público está oferecendo essa oportunidade. Essa iniciativa do Ministério Público é louvável. Nós que cobramos tanto uma atuação mais eficaz, uma participação mais próxima do cidadão do Ministério Público, está aí. O Ministério Público nos dando essa oportunidade para que nós possamos participar. Essa iniciativa, eu diria até, conclamo os nossos conterrâneos da Itaituba, principalmente da área dos operadores de direito, a OAB, a né? Pessoa da minha grande amiga, doutora Cristina. A própria Igreja Católica, que sempre está engajada nesses movimentos. A CBL, né? Também, que participa bastante. Eu não sei se ainda existe o fórum de entidades, né? Penso também que ainda existe, né? Pois é, se existisse seria também, uma forma. Existir ainda também seria uma forma que nós comecemos esse 2016 dando essa, digamos assim, essa lição, esse exemplo de cidadania para o restante do Estado. Que eu tenho a mais absoluta certeza, se Itaituba se engajar nesse movimento do Ministério Público, nessa linha, nessa matriz aí do Ministério Público, dessas 10 ações para que nós possamos passar esse país a limpo, Itaituba vai até aparecer na mídia a nível nacional com algo realmente que nos deixe bastante orgulhosos. Né? Porque são medidas que afetam diretamente a população, os políticos de modo geral. Por exemplo, uma das medidas é a celeridade nas ações de improbidade administrativa. E é o que a gente mais tem por aqui, é a improbidade administrativa, né? Quer dizer, se passar realmente, se for transformado em lei, a gente vai ter, com certeza, a diminuição e, quem sabe lá um dia a gente se livrar dessa praga que é a corrupção. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial. A seguir, no próximo bloco, nós vamos falar da fragilidade do sistema partidário. Agora mesmo a prefeita está sofrendo na pele com essa fragilidade, com decisões que são tomadas em Brasília ou na capital do Estado, por interesses que a gente não sabe bem quais são,
mas que acabam afetando a vida das pessoas que estão aqui no município. E vamos falar também sobre emendas parlamentares, né? Mesmo um ano fora do parlamento, ainda tem dinheiro de emendas sendo aplicadas e outros que vão ser aplicados ainda, né? É um instante só, estaremos de volta.